Certo, pessoal? Hoje a gente vai para a nossa segunda aula de física aqui no cursinho Antonieta de Barros e o assunto da aula de hoje vai ser vetores. Então, pessoal, na aula anterior a gente tratou sobre a diferença entre grandezas escalares e grandezas vetoriais, certo? E a gente definiu que as grandezas escalares, para serem definidas, precisam apenas do seu módulo ou intensidade, certo? E a sua unidade de medida. As grandezas vetoriais, por sua vez, elas precisam, além do módulo e a unidade de medida, elas precisam que nós representamos a sua direção e o sentido, certo? E para isso, a gente usa uma ferramenta matemática, geométrica, chamada vetor, certo? O que é um vetor? Um vetor, ele é basicamente um segmento orientado que vai de um ponto A a um ponto B e pode ser representado ou por uma letra minúscula com a setinha em cima, certo? Ou por duas letras maiúsculas, que são as letras que representam o ponto de partida e o ponto de chegada do vetor, também com a seta em cima, certo? O que o vetor nos representa? O vetor, ele possui algumas características, sendo essas três: o módulo do vetor, que é o comprimento do vetor, ou seja, todo o comprimento desse vetor é igual ao módulo do vetor, certo? Que nesse caso representa o módulo da grandeza vetorial. Além disso, ele tem outra propriedade, que é a sua direção, certo? Que é representada por um ângulo θ em relação à horizontal, sendo essa horizontal ou o eixo x do plano cartesiano, ou uma reta paralela ao eixo x do plano cartesiano. E esse ângulo entre o vetor e a horizontal, ele representa a direção do vetor. Então a gente pode dizer que um vetor possui um módulo tal e uma direção de 30 graus inclinado ao plano horizontal. E, além disso, a gente tem o sentido. O sentido do vetor está relacionado com a seta na ponta do vetor, que essa seta, para onde ela aponta, esse é o sentido do vetor. Então, nesse caso, a gente tem que esse vetor, por exemplo, ele tem um sentido, ele tem o sentido para a direita, como eu disse para vocês na última aula, para a direita e para cima. E para cima, certo? São basicamente essas as três propriedades de um vetor que é importante para a gente estudar as grandezas vetoriais aqui na física. Para vocês entenderem melhor o que o vetor representa, a gente vai realizar um exemplo aqui. Vamos pensar em um ponto material representado por essa bolinha azul, um ponto material P, certo? Que está em algum lugar no espaço e no tempo, ou seja, um ponto P em algum lugar. Vamos supor que esse ponto P se desloque para um outro ponto, certo? Então esse aqui seria o ponto inicial desse ponto material, o ponto onde ele estava em repouso, e ele se deslocou até um outro ponto, que é esse ponto aqui, certo? A gente pode representar esse deslocamento com um vetor, certo? Um vetor que representa a velocidade desse ponto material ao longo do espaço e do tempo, aonde esse ponto material saiu de uma coordenada x1, y1 e chegou a uma coordenada x2, y2, certo? E aí a gente define como módulo da velocidade desse ponto material neste percurso como sendo o comprimento desse vetor, certo? E a gente define a direção e o sentido desse movimento a partir do ângulo θ que esse vetor forma com o eixo horizontal e a seta do vetor, que nesse caso também aponta para a direita e para cima, certo? Certo, pessoal, vamos para a nossa última parte da aula de hoje, que é a parte que trata de decomposição de vetores. Bem, pessoal, o que é decomposição de vetores?
Você decompor um vetor é você encontrar as projeções desse vetor no eixo x e no eixo y. Por exemplo, a gente pode decompor esse vetor v e encontrar a projeção dele aqui no eixo x, que será aqui, nesse intervalo, e a projeção dele no eixo y, que será nesse intervalo. Desse modo, nós teríamos uma decomposição que ficaria desse tipo, que é o que? A gente decompõe esse vetor v em dois vetores, sendo o vetor y, que é a projeção desse vetor no eixo x, vetor x, desculpa, que é a projeção desse vetor no eixo x, e o vetor y, que é a projeção desse vetor v no eixo y, certo? A gente vai ver que essa decomposição de vetores ela é importante na hora que a gente for somar vetores, quando nós formos realizar operações com vetores. Após a gente ver que a gente decompôs esse vetor v nesses dois outros vetores, a gente pode rearranjar esse desenho e reorganizar esses vetores de modo que a gente vai formar um triângulo retângulo. E isso é uma estratégia usada para a gente poder saber, a partir do valor de v e do ângulo θ entre o vetor v e o vetor x, ou que é dado muitas vezes como o ângulo θ entre o vetor v e o eixo y, a gente consegue encontrar qual o tamanho de vy e de vx. Como a gente consegue encontrar? Se vocês lembrar, na trigonometria do triângulo retângulo, a gente tem que o seno é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, certo? Se vocês for ver aqui, o que é o cateto oposto? O cateto oposto, nesse caso aqui, é o VY, certo? E a hipotenusa é o V. A partir daí, a gente consegue, sabendo o seno do ângulo θ, a gente consegue, e tendo o valor de V, a gente consegue multiplicar o seno de θ com o módulo do vetor V e encontrar o módulo do vetor Y. A mesma coisa a gente pode fazer para encontrar o vetor X, só que no lugar da função seno, a gente usa a função cosseno. E aí, o vetor X fica definido como sendo, a função cosseno é definida como cateto adjacente sobre hipotenusa. Se a gente for ver, o cateto adjacente é nada mais nada menos que o vetor x e a hipotenusa é o vetor v. Se a gente sabe o valor do cosseno e o valor do módulo do vetor v, a gente consegue achar facilmente, multiplicando o valor do cosseno com o valor do módulo do vetor v, encontrar o vetor x, certo? E aí a gente vai ver que isso é muito importante para realizar a soma com vetores. Muito obrigado por vocês terem participado da aula de hoje. Deixe o like, se inscreva no canal. Isso é muito importante. Deixe dúvidas no comentário. Isso é muito importante porque ajuda a impulsionar o nosso conteúdo para chegar a mais pessoas que precisam. E é isso aí. Até a próxima semana.